Hoje vamos falar sobre Abraão, o patriarca da fé, que viveu uma vida marcada por fé inabalável, obediência a Deus e promessas extraordinárias. A história de Abraão é encontrada no livro de Gênesis, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. Abraão é uma figura central no judaísmo, cristianismo e islamismo, considerado patriarca e fundador do povo hebreu. Abraão nasceu em Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C., em uma época de idolatria e politeísmo. Deus, em sua infinita sabedoria, o escolheu para uma missão grandiosa, ser o pai de uma grande nação que abençoaria o mundo. Abraão era filho e Terá e tinha 2 irmãos Naor e Harã. Harã era pai de Ló, e morreu antes de seu pai Terá. Abraão se casou com Sarai, mais tarde chamada Sara. Sara era estéril. Terá, pai de Abraão, decidiu deixar Ur e partir para a terra de Canaã. No entanto, eles pararam em Harã, e foi lá que Terá faleceu. Enquanto estava em Harã, Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele se tornaria uma grande nação e teria uma descendência numerosa, embora Abraão e Sara fossem idosos e sem filhos na época. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era um ato de completa confiança e obediência a Deus, pois Abraão estava sendo chamado para uma jornada cujo destino não era inicialmente revelado. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Isso era significativo porque, na época, a falta de filhos era vista como uma desonra. A promessa de uma grande nação implicava não apenas em descendência numerosa, mas também em uma bênção especial de Deus. Abraão, com a idade de 75 anos, obedeceu ao chamado de Deus e partiu de Harã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, indo em direção à terra de Canaã. Deus prometeu abençoar Abraão pessoalmente e engrandecer seu nome. Isso indicava que Abraão seria abençoado de maneiras tangíveis e que sua reputação seria elevada. Além disso, Deus declarou que Abraão seria uma bênção para os outros. Isso implicava que as bênçãos que Abraão receberia não se limitariam a ele próprio, mas fluiriam para as outras pessoas ao seu redor. Deus prometeu abençoar aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Essa promessa destacava a proteção divina sobre Abraão, mostrando que Deus estava comprometido em defendê-lo contra seus inimigos. A jornada de Abraão não foi fácil. Ele enfrentou diversos desafios, como fome, guerras, infertilidade e a constante provação de sua fé. Mas, mesmo em meio às dificuldades, ele permaneceu fiel a Deus. Quando Abraão chega em Canaã, ele encontra uma terra fértil e próspera, mas já habitada por outros povos. Deus aparece a Abraão e confirma a promessa de que a terra de Canaã será sua herança e que seus descendentes se tornarão uma grande nação. Abraão constrói altares em Siquém e Betel para adorar a Deus e agradecer pela promessa. Abraão enfrenta diversos desafios em Canaã, como fome, guerras e conflitos com os povos locais. Ele peregrina por diferentes regiões da terra, como Hebrom, Gerar e Berseba, buscando pastagens para seus rebanhos e paz para sua família. Abraão faz um acordo de paz com Abimeleque, rei de Gerar, para garantir a segurança de sua família. Deus intervém em favor de Abraão, protegendo-o e abençoando. Antes do nascimento de Isaque, Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam um filho. Esta promessa foi dada quando Abraão ainda se chamava Abrão, e ele tinha 75 anos na época. A promessa foi renovada em Gênesis 17, quando Abraão tinha 99 anos, e Deus confirmou que Sara, mesmo em sua velhice, conceberia um filho. Antes do nascimento de Isaque, Abraão teve um filho chamado Ismael com Agar, a serva de Sara. Sara, inicialmente incapaz de conceber, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar para garantir uma descendência. A gravidez de Agar causou tensões entre ela e Sara. Quando Ismael nasceu, houve conflitos familiares. Após o nascimento de Isaque, Sara ficou preocupada com a relação entre os 2 filhos. Após o desmame de Isaque, Sara pede a Abraão que expulse Agar e Ismael, temendo que a descendência de Ismael pudesse ameaçar a herança de Isaque. Inicialmente, Abraão fica relutante, mas Deus assegura a ele que também fará uma grande nação de Ismael. Deus promete cuidar de Ismael e fazê-lo prosperar. Ele também afirma que Ismael se tornará pai de 12 príncipes e uma grande nação. Abraão, obedecendo a Deus, dá a Agar algum pão e um odre de água e a envia com Ismael para o deserto. Deus protege Agar e Ismael, e eles encontram água no deserto de Beersheba,
Ismael cresce no deserto de Paran e se torna habilidoso com um arco. Ele vive uma vida nômade, e sua mãe encontra uma esposa para ele entre os egípcios. Embora a narrativa bíblica destaque a separação física de Ismael e Abraão, ela também destaca a proteção divina e o propósito específico de Deus para Ismael. A história é vista por algumas tradições como uma expressão da providência divina e do cuidado de Deus por todas as descendências de Abraão, incluindo Ismael. Deus mudou os nomes de Abrão, pai exaltado, e Sarai, minha princesa, para Abraão, pai de uma multidão, e Sara, princesa, simbolizando a realização da promessa de uma descendência numerosa. Em Gênesis 18, 3 visitantes, que muitos interpretam como anjos, aparecem a Abraão e Sara em Mamre. Eles renovam a promessa de que Sara teria um filho. Ao ouvir que ela teria um filho, Sara ri, achando a ideia impossível devido à sua idade avançada. Deus questiona a Sara sobre seu riso, e ela nega, mas Deus confirma que ela dará à luz um filho e lhe dirá para chamar o filho de Isaque, que significa riso em hebraico. O nascimento de Isaque ocorre conforme prometido por Deus. Sara, apesar de sua idade avançada, concebe e dá à luz um filho. Abraão tinha então 100 anos quando Isaque nasceu. Quando Isaque é desmamado, Abraão organiza uma grande festa. Este evento é significativo na narrativa, e algumas interpretações sugerem que o desmame de Isaque marca uma transição importante em sua vida. Deus chama Abraão e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi, Abraão. Mesmo diante de uma ordem tão difícil e aparentemente contraditória às promessas anteriores de Deus sobre Isaque, demonstra uma fé notável. Ele se levanta pela manhã, prepara tudo para a viagem e parte para o lugar indicado por Deus. Abraão, Isaque e os servos viajam até a região de Moriá. Abraão carrega a lenha para o sacrifício, enquanto Isaque questiona sobre o cordeiro para o holocausto. Abraão responde que Deus proverá o cordeiro. Chegando ao local designado, Abraão constrói um altar, coloca a lenha e amarra Isaque sobre o altar. Quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor chama por ele dos céus, impedindo-o de prosseguir. O anjo elogia a obediência de Abraão e revela que Deus vê a sinceridade de seu coração. Abraão, ao olhar ao redor, vê um carneiro preso pelos chifres nos arbustos e o oferece como sacrifício em vez de Isaque. O anjo do Senhor renova as promessas feitas a Abraão, garantindo bênçãos e uma descendência numerosa. Deus reafirma sua promessa de que todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Sara faleceu com 127 anos. Após lamentar a morte de Sara, Abraão se levanta e fala aos filhos de Et, os habitantes da terra, expressando seu desejo de adquirir uma propriedade para enterrar Sara. Abraão negocia com os filhos de Et e acaba comprando a caverna de Macela, juntamente com o campo ao redor, como um local de sepultamento para Sara. Este se torna um local de sepultamento não apenas para Sara, mas também para outros membros da família, incluindo Abraão, Isaque, Rebeca e Jacó. Após a morte de Sara, Abraão, preocupado com o futuro de seu filho Isaque, que já era um homem adulto, pediu a seu servo mais antigo para encontrar uma esposa para Isaque. Abraão instruiu o servo a não buscar uma esposa entre os cananeus, mas sim entre seus parentes em sua terra natal. Ele viaja para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, onde viviam os parentes de Abraão. O servo chega a um poço nos arredores de Naor e faz uma oração a Deus, pedindo que a mulher destinada a Isaque mostre hospitalidade ao oferecer água não apenas a ele, mas também ao seu camelo. Enquanto o servo ainda estava orando, uma jovem chamada Rebeca. O servo aborda e pede água. Rebeca não só lhe dá água, mas também oferece para abastecer seu camelo. Descobrindo que Rebeca é parente de Abraão, o servo dá a ela presentes preciosos, como um sinal da escolha divina. Ele pergunta sobre sua família e, ao confirmar que ela é parente, ele a presenteia com joias. O servo agradece a Deus por guiar seu caminho e, ao chegar à casa de Labão, irmão de Rebeca, ele relata toda a história. Labão e Betuel, o pai de Rebeca, concordam com o casamento de Rebeca com Isaque. Vendo a clara orientação divina na situação, Rebeca concorda em ir e se tornar a esposa de Isaque. Ela parte com o servo em direção à terra de Canaã. Isaque, que estava meditando no campo, vê Rebeca chegando com o servo. Ela é apresentada como sua futura esposa, e Isaque a leva para a tenda de sua mãe Sara. Isaque, que estava morando no sul de Canaã, veio ao encontro de Rebeca. Eles se casaram, e Isaque a amou, e a união deles foi abençoada.
Isaque encontra consolo após a morte de sua mãe. Abraão viveu uma vida longa. Ele morreu com 175 anos. Antes de sua morte, Abraão havia dado presentes e bens para os filhos de suas concubinas, mas a herança principal foi deixada para Isaque, seu filho com Sara. Abraão morreu em Canaã, na cidade de Hebrom. Hebrom foi um lugar significativo na vida de Abraão, pois foi lá que ele se estabeleceu e onde comprará a caverna de Macela para sepultar Sara. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram Abraão na caverna de Macela, juntamente com Sara, sua esposa, após a morte de Abraão. Deus abençoou Isaque, dando-lhe prosperidade em sua vida. A história de Abraão é um legado de fé, esperança e amor que continua a inspirar o mundo. Que sua jornada nos motive a vivermos com fé, esperança e amor, deixando um legado positivo para as próximas gerações. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, inscreva-se no canal para mais vídeos como este, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir.